Gênesis 11, versículos 31 e 32, diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá, eu estou com a minha Bíblia aqui e eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando aí com a Bíblia de vocês, né? Abra e vamos caminhar. Diz assim: E tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Amém? Que o Espírito de Deus conduza essa live, que o Espírito de Deus fale aos nossos corações, que a palavra revelada nos renove, nos capacite, nos transforme de dentro para fora para vivermos nosso propósito e vivendo nosso propósito, viver todas as promessas que Deus tem para a nossa vida. Que Deus te abençoe com esta palavra. Amém? Preste atenção numa coisa. Abrão subiu o curso do rio Eufrates, cruzando todo o crescente fértil de Ur dos Caldeus até Arã, aonde ele parou, conforme nós lemos aqui. Aonde ele parou? Ele parou em Arã. Ele caminhando nesse ponto com o seu pai, ele caminhou 1.600 quilômetros e chegou até Arã, aonde era um grande centro comercial. Ali neste lugar, em Arã, depois de ter percorrido praticamente todo o crescente fértil, caminhou 1.600 quilômetros e parou em Arã. Mas eu quero chamar a tua atenção que a palavra do Senhor diz que existia um destino. Existia um destino, isso mesmo, Priscila, amém. Existia um destino, que era Canaã. Eles andaram 1.600 quilômetros e pararam em Arã, um lugar que era um grande centro comercial, um lugar de muita provisão. Preste atenção, Arã era um lugar de muitos negócios, era um lugar de muita provisão. Então ali Terá estacionou com toda a sua família. Terá, pai de Abrão, ainda vivo, estacionou em Arã com a sua família, num lugar de grandes negócios, num lugar de grandes oportunidades, num lugar de muita provisão, num lugar de grandes oportunidades para um comerciante, para um empreendedor, para um investidor, para um vendedor, conseguir ainda prosperar e negociar mais e mais. Nesse lugar específico, Arã parou, e parando ele, parou toda a sua família. Ali parou Arã e toda a sua família. Só que eu quero chamar a tua atenção mais uma vez que o que nós lemos no versículo que nós lemos 11 e 12, nós lemos que no final do capítulo 11, versículos 31 e 32, que diz que a palavra de Deus, que a direção para eles era exatamente ir até Canaã. Essa era a direção de Deus para a vida deles. Só que eles pararam. Ouça uma coisa, irmãos. Existia uma direção de Deus. Era a vontade do Senhor que eles avançassem e fossem até chegar em Canaã. Mas eles pararam num lugar de muita provisão. Eles pararam num lugar de muita prosperidade. A direção de Deus para Abrão é que ele fosse para Canaã, e ele parou com seu pai Terá em Arã, 1.600 quilômetros percorridos, como eu falei. A palavra em Atos, no capítulo 7, Atos capítulo 7, diz assim, olha a palavra de Estevão, diz assim:
E disse o sumo sacerdote, porventura este assim, versículo 2, Atos 7, versículo 2. E ele diz: homens, irmãos, pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ou seja, Mesopotâmia é exatamente este lugar que nós estamos falando aqui, da onde Abraão saiu até chegar a Harã. Então, a revelação de Deus, o que a palavra de Deus nos fala em Atos 7, é que Deus já havia dado uma direção para Abraão, para ele ir para Canaã, mas ele parou juntamente com seu pai em Harã. Veja bem, preste atenção numa coisa. É muito complicado às vezes nós confundirmos as coisas, nós confundirmos sentimentos, nós confundirmos emoções, nós permitirmos que outras informações, ou que as questões emocionais, ou que as questões sentimentais, ou mesmo que as questões familiares nos atrapalhem de viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Preste atenção, a nossa vida é regida por princípios. E você não vai viver as suas promessas, você não vai viver o seu propósito, você não vai viver debaixo do reino, do governo de Deus, se você não procurar viver os princípios da palavra. E quando nós aprendemos os princípios de honra, nós sabemos que devemos honrar a Deus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, a primeira autoridade sobre a nossa vida é a autoridade de Deus. Amém? Depois vem as autoridades constituídas por Deus. No caso dos filhos, os pais. No caso da esposa, o marido. No caso do empregado, o patrão. No caso das ovelhas, o pastor. Mas acima de todas essas autoridades constituídas por Deus, nós temos o próprio Deus. Porque toda autoridade, diz a Bíblia, toda autoridade ela é constituída por Deus. Amém? Então existia uma direção de Deus para Abrão. Saia e vá para Canaã. Saia da Mesopotâmia, saia de Ur dos Caldeus, saia desta terra do crescente fértil e vá para Canaã. Amém? Então, Deus. Mas o que acontece? Acontece que ele parou com seu pai. Você imagina que o seu pai, um grande negociante, um grande comerciante, ele parou. E nesse lugar que ele parou, ele está... Amém? Voltamos aí, deu uma caidinha, mas vamos continuar. E Abrão estacionou com ele. Agora, preste atenção numa coisa, irmãos, ouça. Você tem que ter a noção, você tem que ter a revelação. E tendo a revelação, você tem que saber que você tem que seguir a direção do Espírito de Deus, do Deus que governa a sua vida, segundo o propósito que Deus tem para você. Então você tem que orar, você tem que buscar Deus, você tem que servir a Deus, para que você tenha a direção do Senhor para a sua vida. E tendo a direção de Deus, você vai seguir esta direção. Nem sempre as pessoas que você conhece e que você as ama, e que muitas delas que também te amam, muitas dessas pessoas talvez não entendam, não tenham a mesma revelação que você, não saibam o que você sabe. Nós aprendemos lá em Atos 7, versículo 2, que Abrão sabia algo, que ele tinha que ir para Canaã. Seu pai parou. Por que seu pai parou? Parou porque ali era uma terra de grandes oportunidades. Então a primeira coisa que nós aprendemos, nós não devemos andar atrás de oportunidades, nós devemos seguir a direção do propósito de Deus para a nossa vida. Nós devemos seguir a direção da revelação de Deus para a nossa vida, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja para nós. Por quê? Porque nós podemos, em algum momento da nossa vida, colocar o nosso propósito em risco, colocar a nossa carreira inteira nessa terra em risco. Porque eu já falei aqui, irmãos, Satanás não está preocupado em roubar a tua salvação.
Porque a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo diz: aqueles que vierem a mim, de forma alguma os lançarei fora. Jesus não vai te lançar fora. Jesus não vai, o Senhor Jesus Cristo não vai te perder. Satanás, ele quer te impedir de viver o teu propósito. Então ele vai fazer de tudo, ele é sujo. Satanás é sujo, irmãos. Se ele puder usar até família, ele vai usar. Se ele puder tentar chantagear você com questões emocionais, sentimentais, ele vai tentar. Por isso que é importante os casais orarem juntos, intercederem juntos, clamarem juntos, para que eles juntos tenham uma mesma visão. Para que o marido não seja pego, às vezes, lutando sozinho, para tentar fazer a vontade de Deus, e a sua esposa, né, que não ora tanto, ou que está como Marta, preocupada com tantas coisas dessa vida, né, não esteja assim na mesma direção espiritual, e às vezes sendo um peso espiritual na vida do marido, e o marido tendo que carregar uma esposa que está tendo dificuldade de entender a revelação, às vezes tem dificuldade de acreditar, né, de ir na direção daquilo que Deus está mostrando para o marido, às vezes por medo, às vezes por indecisão, às vezes por falta de revelação mesmo, às vezes uma esposa clamando e orando por um marido que às vezes é desligado espiritualmente, um marido que não ora, um marido que não clama, um marido que só toma decisões humanas, um marido que só age por aquilo que ele vê e não por aquilo que Deus revela, não por aquilo que a palavra de Deus direciona. Então às vezes é muito difícil para uma esposa ver que o seu marido não é um guia espiritual, não é um cabeça espiritual do lar, que todas as suas decisões são embasadas pura e meramente, simplesmente em questões humanas e materiais, e que ele está dirigindo a sua vida apenas por questões materiais, apenas por questões horizontais, apenas por questões dessa terra, né? Então é importante que os casados orarem juntos, clamarem juntos, estarem fechados e protegerem o propósito de Deus para as suas vidas. E como eu digo sempre, é importante que os pais, né? Que os pais orem, que os pais intercedam, que os pais ensinem seus filhos a buscarem o propósito de Deus para a vida deles, porque às vezes um pai que não tem revelação, uma mãe que não tem revelação, tentando ajudar o seu filho, pode afastá-lo totalmente daquilo que é o propósito de Deus para a vida dele. Você imagina um pai, por exemplo, advogado, que queira ajudar seu filho a ser um bom advogado, né? Porque ele sabe tudo de lei, sabe tudo de direito, e ele então vai tentar, né, aplainar o caminho do filho, vai tentar, né, deixar uma herança de um escritório de advocacia para o seu filho, e ele vai tentar fazer de tudo, né, desde que seu filho nasça, para que seu filho seja um grande advogado, mas ele esqueceu de orar e perguntar para Deus: qual é o propósito do meu filho? É ser advogado? E de repente Deus tem uma chamada para esse filho para ser, sei lá, para ser um cientista, para ser um médico, para ser um missionário, para ser um pastor, e esse pai não discerniu. Então esse pai, querendo fazer o melhor para o seu filho, acaba afastando o seu filho do propósito de Deus, ou seja, ele achando que está fazendo o melhor e vai fazer o pior, porque um dia ele vai estar diante do trono de Deus, ele vai ter que prestar contas a Deus se ele viveu o seu propósito ou não, e o propósito quem determina é Deus, não é? Então é importante que nós tenhamos a revelação do Senhor para aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas. Veja, Abrão parou e veja o que teve que acontecer. Deus teve que recolher seu pai, Deus teve que recolher Terá, para que Abraão continuasse, entende? Então, às vezes, Deus tem que tirar alguma coisa da sua vida para você não parar. Às vezes, Deus tem que remover algo da sua vida para você não se afastar do teu propósito. Às vezes, Deus tem que remover algo que você talvez até ame muito, justamente por causa do seu propósito, por amor a ti, por amor à tua chamada, não é? Então, nós devemos entender uma coisa: nós não podemos viver o propósito dos outros, nós temos que viver o nosso propósito. E a nossa maior incumbência é tentar ajudar os outros a viverem o seu propósito. Eu, como pastor, a minha missão é te despertar a você buscar o seu propósito em Deus. Então a minha missão é te ajudar a buscar em Deus, mergulhando na palavra, em oração, para você viver o seu propósito.
Às vezes é difícil, por quê? Porque vem a questão da provisão. E veja, irmãos, se tem algo que turba o coração do homem, se tem algo que tira a paz de uma família, é a questão da provisão. É ter a conta e não ter o dinheiro para pagar a conta, né? É ter um desejo e não ter o dinheiro de realizar esse desejo. É querer algo e não ter o dinheiro para comprar algo, né? Ou então é uma provisão, que é uma oportunidade que chega e você analisa aquela oportunidade e você veja, e você observa e você já começa a imaginar quantas coisas você poderia ter com aquela oportunidade. Então você imagina Terá parando lá em Harã e vendo com a cabeça de comerciante, né, quantas coisas ele podia comprar e quantas coisas ele podia adquirir, e quanto mais rico ele poderia se tornar em ficando naquela terra de oportunidades, ficando naquela terra de grandes negócios. Então você imagina para Abrão, tendo o seu pai vivo, né? E ele vendo aquilo ali e também vendo aquelas oportunidades. Às vezes, irmãos, nós nos apaixonamos por oportunidades que não são de Deus. E é isso, Satanás às vezes ele tenta capturar o seu coração através de uma oportunidade. Satanás às vezes ele tenta capturar o seu coração através de uma oportunidade. É uma oferta, é uma boa oferta, é um bom negócio. E a nossa carne, né? Se nós não vigiarmos, ela já começa a imaginar: caramba, puxa, se eu tenho isso, com essa oportunidade eu vou poder ter 10 vezes mais isso. Eu vou poder. Aí, irmão, do jeito que nosso mundo hoje é consumista, as pessoas já começam a imaginar quantas coisas eu vou comprar, quantas coisas eu vou ter. E isso, irmão, vai turbando a nossa mente. Então nós precisamos ter calma, nós precisamos ter vida em Deus, vida no altar, para que nós não venhamos a nos turbar, para que nós não venhamos a nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Para quê? Para que nós possamos continuar no caminho do nosso propósito, crendo que o Deus do propósito é o Deus da provisão. Anota isso aí em nome de Jesus. Vocês estão calados, vocês não estão escrevendo nada. Eu estou vendo que está parado aqui. Anota aí, fala alguma coisa, escreve aí, ó. O Deus do propósito é o Deus da provisão. Eu estou vendo que vocês estão parando, não estão dando nem like aí. Vocês não estão dando nem like. O que está acontecendo? Estou vendo que vocês estão calados. Anota aí, dá um glória a Deus, dá um like aí, irmão. Faz alguma coisa aí. Estou vendo que vocês estão em silêncio. O que eu estou falando aqui, irmãos, eu estou falando isso aqui de experiência própria também. Eu sei que não é fácil. Eu já tive oportunidades para ir para ministérios grandes. Eu já tive oportunidades para assumir posições em ministérios de nível nacional. Eu já tive oportunidades de assumir diretoria de empresa. Eu já tive muitas oportunidades no meu caminho. E veja, se é uma direção de Deus para mim, amém. A questão é que, se nós temos nossa vida no altar, nós vamos orar a Deus. E a paz do Senhor no nosso coração, e não a ansiedade do nosso coração, é a paz do Espírito que precisa ter. Isso, Priscila, o Deus do propósito é o Deus da provisão. Amém? Dá um glória a Deus aí, mostra aí. Marisa falou que está ouvindo. Eu quero saber se vocês estão ouvindo. Que tem gente que começa a pular, tem gente que entra na live, dá uma olhadinha, vai embora. Eu sei que não é para todo mundo. Eu sei que, irmãos, preste atenção numa coisa. Por isso que depois eu também vou fazer um grupo fechado, que é um grupo de estudo, que vai ser uma outra fórmula. Mas o que eu prego aqui na live não é para todo mundo. Eu sei disso. Eu sei disso. Glórias a Deus por vocês. Amém? Mas reino, governo de Deus, propósito, não é para todo mundo, irmãos. Sabe, nem todos os salvos viverão seu propósito. Assim como eu já falei para vocês várias vezes, e eu prego na nossa igreja aqui, nem toda ovelha é um discípulo. Todo discípulo é uma ovelha, mas nem toda ovelha é um discípulo. E nem todos os salvos querem pagar o preço para viver o reino, porque salvação é de graça e é por graça. Mas a palavra do Senhor diz que desde os tempos de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. Em outras traduções diz violência. Se faz guerra para se apropriar do reino. É dizer não à carne. É dizer não à ansiedade. É mais fácil, né? É mais fácil realmente, humanamente falando, é mais fácil ceder. Né? É mais fácil ter o dinheiro para pagar as contas. É mais fácil aceitar uma oportunidade. Para Terá foi mais fácil parar em Harã. Abrão parou com ele. Foi mais fácil
né, entre aspas, não desobedecer seu pai. Só que Abraão já estava já estava fora da autoridade de seu pai, porque ele já era casado. E ele já era casado com Sarai. Então, sobre a autoridade de Abrão, estava a autoridade de Deus. E quem chamou Abrão foi Deus. Então, tinha uma autoridade sobre Terá, que Abrão se esqueceu, que é a autoridade de Deus. Você está compreendendo isso? Que é a autoridade de Deus. E nós temos que entender isso. Nós temos que liberar os nossos filhos espirituais e ensiná-los a viver o propósito de Deus para as suas vidas. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu estive num lugar com minha esposa, que um pastor e uma pastora, eu fui no ministério deles, e aí eu estava conversando com eles assim, e aí ele falando sobre a filha, que ia casar. Eu falei: a sua filha vai morar onde? Ela disse assim: não, na nossa casa mesmo, nos fundos, nós fizemos lá uma obra e fizemos lá uma casa, mais um andar lá, uma casa que nós já fizemos há muito tempo já, para que quando ela fosse casar, não precisasse sair de perto da gente. Entende? Então a menina nem casada era, e a mãe convenceu o pai a construir uma outra casa em cima da casa deles, no mesmo terreno, para que quando essa menina viesse a se casar, trouxesse o marido e não saísse com o marido. Veja, às vezes os pais fazem isso. Eles não liberam seus filhos, eles prendem seus filhos, né? Eles fazem de tudo. E muitas vezes, por fazer isso, eles estão impedindo seus filhos de viver o propósito que Deus tem para a vida deles. E eu estou falando de um pastor e uma pastora, hein? Não estou falando de um irmão, uma irmã que não conhecem a Deus, vamos dizer, uma ovelhinha assim, distraída da igreja, né? Eu estou falando de um pastor e de uma pastora, que deveriam entender os princípios da palavra, de como ensinar os seus filhos a viverem o propósito que é de Deus e não do homem, entende? Então, foi complicado, porque Deus teve que arrancar o impedimento da vida de Abrão. Deus recolheu seu pai. E aí, quando chega o capítulo 12, é quando Deus mais uma vez fala, porque não é a primeira vez que Deus tinha falado com Abrão. Lembra lá de Atos 7? Nós já lemos. Então aqui em Gênesis 12, Deus mais uma vez vem falar com Abrão. E aqui no capítulo 12, Deus fala com Abrão, lembra ele. Depois dessa jornada de 1.600 quilômetros, Deus vem falar com ele em Harã. E Deus fala: o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra. Antes Deus tinha falado para ele: vai para Canaã. Agora Deus tem que falar: sai. Deus primeiro te dá uma instrução, te dá uma direção. Ele espera que você obedeça. Depois Deus vê que tem um impedimento na sua vida e Deus fala: saia disso. Saia desse lugar, porque eu te dei uma família, te dei uma esposa, tenho um propósito para você e te darei uma descendência. Mas Abraão não entendeu isso. Então agora Deus tem que ser específico com ele. Olha, agora Deus volta e fala: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai. Então agora Deus vem de novo e fala: sai. Amém? Então Deus já tinha falado: sai. Deus já tinha uma direção. Vai nessa direção, sai desse lugar. Veja, irmãos, não é para você abandonar a família, não é para você negar parentesco, mas é para você não se permitir, por sentimentos humanos, não viver o teu propósito. Compreende? Não viver o seu propósito. Hoje eu estava vendo um filme outro dia com a minha esposa, que um homem tentando se reaproximar, ele tinha abandonado a esposa, e aí ele queria se reaproximar com ela, só que ele já tinha construído uma nova família. E ele queria se reaproximar da antiga esposa. Veja que confusão. E ele fez uma chantagem com os filhos que ele tinha do seu primeiro casamento.
E ele fez uma chantagem, ele tentou usar os seus filhos para tentar se reaproximar de novo da sua primeira família, da sua primeira esposa. E ele já tinha se casado de novo. Veja que confusão. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que ele fez uma chantagem emocional com os filhos. Então, às vezes, irmãos, o inimigo trabalha, o inimigo é chantagista. Né? O inimigo é chantagista. Ele pode tentar usar alguém que está fora do discernimento espiritual para tentar fazer uma chantagem com você. Quantas mulheres, irmãos, por não entender o propósito de Deus, acabam tentando chantagear o marido para que o marido faça a vontade delas. E uma esposa não pode ser impedimento para o marido viver o propósito de Deus para a vida dele, porque o propósito de Deus para a vida do marido vai ser bênção para a esposa. Uma mulher tem que ser exer, uma mulher tem que ser ajudadora, uma mulher tem que ajudar seu marido a viver o propósito. E eu estou falando aqui desse filme que eu vi, que era o contrário, infelizmente, o cabeça do lar, o homem que já tinha feito tudo errado e depois querendo usar de chantagem para tentar conduzir a situação. Porque é assim, irmão, o inimigo é chantagista. A gente tem que observar o que está por trás das questões emocionais, né? Por trás de certas oportunidades, por trás de certas, provisões que não vêm de Deus. Então, Deus vem mais uma vez e fala com Abrão: sai da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Então aqui é o chamado à obediência. Amém? A revelação de Deus tinha acontecido, a direção. Agora é o chamado à obediência. Eu quero dizer para você, é tempo de obedecer. Deus está chamando a sua igreja no Brasil à obediência. A obediência irrestrita. Mesmo que você tenha que passar por um processo na sua vida. E eu quero dizer para você, talvez eu esteja falando com algumas pessoas aí que estejam dizendo assim: pastor, você não sabe o que eu já tenho passado na minha vida. Veja, se você está passando o que você está passando para servir a Deus, saiba que Deus é fiel. Não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Entende? O problema é que muitas vezes também nós passamos por provas, por problemas, porque nós não vigiamos antes, porque nós não oramos antes, né? Porque nós não perguntamos a Deus antes. Amém? Mas eu quero dizer uma palavra para você, uma palavra de conforto para você. Um chamado de Deus é obediência. Deus é fiel. Você pode obedecê-lo, que ele não vai te abandonar e ele vai te surpreender. Eu quero saber se você crê nisso. Ele vai te surpreender, irmãos. Ele vai te surpreender porque ele é fiel. Você talvez esteja, se você entender isso, e se eu estou falando com pessoas que estão pagando o preço do propósito, e se eu estou falando com pessoas que estão tomando essa decisão hoje, de que 2019 seja o ano da mudança, o ano que você vai obedecer fielmente ao seu propósito, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? Direção de Deus, amém? Você tem que obedecer. Deus está te chamando à obediência. E aí diz a palavra do Senhor, que ele então fala com Abrão. E Abrão então ele caminha. Ele vai com a sua esposa, pega seu sobrinho Ló, que é uma questão que a gente não vai falar. Os 4 altares de Abrão. A pastora Leia aqui vai avisar o pessoal que estava aí com a gente aí, para eles voltarem. Caiu, mas a gente voltou. Não terminei não. Isso aí, Priscila. No caso, bota Abrão, tá? Que ainda era chamado de Abrão. Ainda não era Abraão. Ainda era Abrão. 4 altares de Abrão. Amém? Então vamos lá. Versículos 6 e 7. O pessoal vai voltando aí. Então diz assim: e passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Risca aí, ó, que disse o Senhor a Abrão nesse lugar chamado Siquém: a sua descendência darei essa terra. Deus prometendo uma descendência. Quem está chegando aí, ó, Gênesis 12, versículos 6 e 7, o primeiro altar de Abrão.
o primeiro altar que Abrão levantou. Edificou ali um altar ao Senhor em Siquém. Amém? Nesse lugar ele edificou. Siquém é uma palavra que em hebraico quer dizer isso, quatro altares de Abrão. Vamos ver o primeiro altar. Primeiro altar de Siquém. Amém? Primeiro altar de Abrão. Vamos ver os 4 altares. Agora é o primeiro. Altar em Siquém. O altar de Siquém. Amém? Escreve aí, o altar de Siquém. Lugar de revelação nesse lugar aí, que é o lugar onde Deus fala com ele. Então Siquém quer dizer ombro. Siquém é uma palavra hebraica que quer dizer ombro. O que é um ombro, irmão? Ombro é o lugar mais forte do homem. Ombro é o lugar onde se colocam os pesos, onde você carrega os pesos, os maiores pesos, você coloca sobre os ombros. Ombro é um lugar onde se colocam responsabilidades. Amém? Como você diz uma frase, existe uma grande responsabilidade sobre os meus ombros. Então, Siquém quer dizer ombro. Deus colocou uma grande responsabilidade nos ombros de Abrão, nesse lugar em Siquém. Então ali, o primeiro altar de Abrão em Siquém, um lugar chamado Siquém, que quer dizer ombro, um lugar onde Deus coloca uma autoridade sobre o ombro de Abrão e coloca uma responsabilidade. Veja, Deus te coloca uma autoridade para você exercer a tua responsabilidade. Amém? Coloca aí, no ombro, Deus coloca uma autoridade para você exercer a tua responsabilidade. Deus não te dá nada que seja mais pesado que o teu ombro possa suportar. Deus colocou uma autoridade sobre Abrão para que ele pudesse exercer a sua autoridade, para que ele pudesse exercer a sua responsabilidade. Então, nesse lugar, Siquém se chama, que é uma palavra hebraica que se chama ombro. Então, nesse lugar ali, foi colocada uma autoridade sobre o ombro de Abrão. Quem recebe esta palavra? Amém? Então, este lugar aí foi colocada uma autoridade sobre o ombro de Abrão. Amém? Então, veja, irmãos, é importante você entender que Deus colocou sobre os seus ombros uma autoridade para você exercer uma responsabilidade. E Deus vai te cobrar disso. Amém? Deus já tinha falado com Abrão lá atrás, em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. Deus já tinha colocado essa autoridade sobre Abrão, ele parou. Irmão, você não quer perder a autoridade? Você tem que assumir a tua responsabilidade. Deus te dá uma autoridade mediante a sua responsabilidade. Deus te capacita, Deus não te deixa sozinho. Deus te capacita para você poder exercer a sua chamada, para você exercer o seu propósito. Compreende? Então Deus te chamou para isso. Então Deus te chamou para um propósito. Deus tem uma direção para você. Então o primeiro lugar em que Deus vem falar com ele e dá a revelação de que ele seria o pai de uma grande nação, Deus fala com ele e ele, nesse lugar chamado Siquém, Deus coloca uma autoridade sobre os ombros de Abrão. Amém? Coloca uma responsabilidade sobre ele, não sem antes colocar uma autoridade sobre os seus ombros. Receba esta palavra em nome de Jesus, não tenha medo. Deus não te deu espírito de covardia, mas de amor, intrepidez e moderação. Amém? Lança fora todo medo. O Senhor é contigo. Deus coloca uma autoridade sobre nós, amém, irmãos? Para que nós possamos ter estrutura, capacitação do alto, para a gente poder exercer a nossa responsabilidade. Deus te capacita para te usar, amém? Receba esta palavra. Dali a palavra do Senhor diz que ele continuou, amém? Ele levantou esse altar e depois ele continuou a sua peregrinação, ele continuou a sua jornada. E vai aí a palavra do Senhor dizendo, vamos continuar aqui, versículo 8. Vamos agora, quem coloca para mim aí, Gênesis 12, verso 8. Gênesis 12, verso 8, vê como é que é uma luta. Tem gente que caiu a primeira live e não voltou, tá vendo? É isso aí, irmão. Tem que vigiar para não perder a bênção.
Era só tocar ali de novo no celular, voltar para minha fanpage e já estava aqui de novo sendo abençoado. Veja como às vezes as pessoas perdem a oportunidade, perdem a bênção. Tem gente que estava com a gente aqui, caiu a live e elas simplesmente se dispersaram. Tem que vigiar para não perder a bênção, irmão. Entendeu? O inimigo pode atacar, mas cabe a você proteger a sua promessa. Cabe a você proteger o seu propósito. Né? Cabe a você, irmão. Não é porque aconteceu uma adversidade que você vai abrir mão. Não, eu vou continuar. Não, caiu a live, eu vou voltar. Tá o pastor Ronald lá de novo. Eu estou aqui falando. E vocês estão aí. Não perca a sua bênção por causa de uma adversidade, irmãos. Vamos continuar aqui. Amém? Então veja aí, versículo 8. Amém. Daí diz aqui, ó. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Então veja, novamente Abraão caminha e para em outro lugar. Que lugar é esse? Ele parou num lugar entre Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Essa cidade de Ai você conhece, ela é famosa, né? Você já ouviu falar dessa cidade de Ai. Então ele parou entre essas duas cidades, Ai e Betel. E veja que interessante onde é que Abraão para. Ai ao oriente, Betel ao ocidente. Ele fica entre uma e outra. Ai quer dizer monturos, monte de pedras. Entende? E Betel, você já ouviu, você já deve saber, quer dizer casa de Deus. Casa de Deus é lugar de direção. Casa de Deus é lugar de consagração. Então veja, Abraão estava entre os monturos e a direção de Deus. Entre os monturos e a casa de Deus. Mas a direção do Senhor na vida de Abraão é que prevaleceu. Tem pessoas que estão assim. Elas estão entre os monturos. O que são os monturos, pastor? É o passado. É o que já passou. Você não pode querer edificar sobre monturos. Você não pode querer edificar sobre o passado. Você tem que avançar para o teu futuro. Você tem que avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Então Abraão levanta um novo altar entre Ai e Betel. Ai é monturo, Betel, casa de Deus. Que é casa de Deus é lugar de quê? Casa de revelação da palavra, casa da direção de Deus. Casa é lugar de consagração, é lugar de revelação da palavra. Então você tem que continuar caminhando como Abraão continuou. Não pare, não volte para os monturos, não permita que nada te estacione. Você está entendendo ou não está entendendo o que Deus está falando? Amém? É para você que está perseverando aí, ó. Como Abraão perseverou. É para você que viu que a live caiu e você voltou. E está aí agora para receber mais de Deus. Amém? Então, Abraão continuou. Esse é o quê? É o segundo altar. Quem coloca aí? Segundo altar. Amém? O primeiro altar foi em Siquém. E o segundo altar foi entre Ai e Betel. Segundo altar. Amém? Quantos altares? 4. Vamos falar agora do terceiro altar. Amém? Vamos agora para o terceiro altar. Amém? Terceiro altar, diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 13. Vamos lá? Quem está com a Bíblia aí? Gênesis capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 14. Amém? Veja, é um momento muito crucial na vida de Abraão. Porque ele tinha saído da sua terra, da sua parentela e tinha levado Ló. A direção de Deus, aí João Vitor, primeiro altar em Siquém, segundo altar entre Ai e Betel. Perfeito. Agora nós vamos para o terceiro altar. Amém? Vamos agora para o terceiro altar. Veja, dele então levou seu sobrinho Ló. Teve problemas com Ló, teve situações com Ló, teve que se separar do seu sobrinho. Seu sobrinho escolheu as Campinas Verdejantes. Você sabe para onde é que ia para as Campinas Verdejantes, lugar de Sodoma e Gomorra. E aí então, agora é o terceiro altar, amém? Então, Abraão então escolhe os lados de Canaã. E diz a palavra do Senhor
que diz assim, vamos lá, Gênesis capítulo 13, quem coloca aí para mim? Gênesis capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 14 até o 18. Gênesis 13, isso aí, versículo 14, nós vamos ler até o 18, diz assim, vamos lá. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, vou repetir, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, não ande com pessoas que vão te impedir de ouvir a voz de Deus. Não ande com pessoas que vão te atrapalhar em entender e receber a revelação do teu propósito. Não ande com pessoas que vão atrapalhar a tua vida com Deus. Você pode ter muitos relacionamentos, mas você não pode ter intimidade e caminhar com pessoas que não andam com Deus, que não querem saber do propósito de Deus. E tem muita gente assim na igreja, irmão. Tem muita gente dentro da igreja que não quer saber de nada de propósito. O negócio delas, irmão, é ter dinheiro para pagar conta, o negócio delas é viver para os desejos do seu coração, o negócio delas, o Deus delas é o ventre. Entende? Observe que Abrão era um homem de altares. Nós estamos falando aqui dos 4 altares de Abrão. Isaac levantava altar, levantou altares nos lugares onde seu pai levantou. Jacó levantava altares. Mas Ló não levantou nenhum altar. Não ande com pessoas que não levantam altares ao Senhor. Não ande com pessoas que não constroem nada para Deus. Tudo que elas constroem é para elas. Elas compram para elas. Elas constroem para elas. Elas edificam para elas. Elas levantam casa para elas. Nunca levantaram uma casa para o Senhor. Nunca edificaram um altar para o Senhor. Deus te chamou para viver o teu propósito. E cada lugar que você levanta um altar, você entrega um sacrifício ao Senhor, você está recebendo uma direção de Deus, uma revelação de Deus. Ali é o lugar da revelação, ali é o lugar da direção do Senhor para a sua vida. Você tem que ser uma pessoa de altares, você tem que ser uma pessoa de sacrifícios, você tem que ser uma pessoa que busca a comunhão do Senhor, a revelação de Deus para você viver o seu propósito. Amém? Então veja, vamos continuar versículo 14, preste atenção aí. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Amém? Quem escreve aí, Deus falou com Abrão, Deus volta a falar com Abrão depois que Ló se aparta dele. E aí diz assim, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Entende? E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Versículo 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Versículo 18. Olha o versículo 18. Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre. Abraão levantou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Agora Abrão está nos carvalhais de Manre, e Abrão edifica um altar ao Senhor em Hebrom. Manre era um homem cananita. Manre era um homem cananita que deu o nome a esses lugares, esses carvalhais. Provavelmente que ele ou seus antepassados tenham semeado, tenham plantado ali. Então Manre era um homem cananita que deu o nome a esses carvalhais. Por isso, carvalhais de Manre. O carvalho é uma árvore que ela pode sofrer muito debaixo de uma tempestade. E é interessante que, se você observar o carvalho, depois do temporal, depois da chuva, depois da tempestade, ela parece que está meio caída, ela parece que está meio esmaecida, ela parece até que às vezes está meio deformada, mas ela não cai. Depois que ela se seca, ela se levanta viçosa de novo. Entende?
E esse homem cananita chamado Manre, e esse nome Manre significa riqueza. O nome Manre significa riqueza, ou seja, Abrão, ele monta suas tendas nos carvalhais de Manre, num lugar que tem um significado muito especial, num lugar chamado riqueza. Veja, irmãos, preste atenção numa coisa, receba e entenda. Ele estaciona e monta suas tendas no carvalhais de Manre, num lugar que tem o nome de riqueza. Ele parou lá atrás com o seu pai, e uma situação de uma provisão humana, de uma grande oportunidade humana que estava, na verdade, impedindo ele de avançar. Mas agora ele está num lugar em Canaã que tem um significado muito importante do carvalho, que resiste às intempéries, supera os temporais, em um lugar chamado Manre, que quer dizer riqueza. Não sei se você está entendendo, mas que o Espírito de Deus esteja trabalhando isso na sua mente, no seu coração. Então ele fica justamente nesse lugar. Então, exatamente nesse lugar chamado riqueza. Você está entendendo ou não está entendendo o que Deus está falando com você, irmãos? Eu já disse aqui, o Deus do propósito é o Deus da provisão. Você pode ter provisão de várias formas na vida. Uma fora do propósito, outra dentro do propósito. A grande diferença é que Deus te deu vida e te deu propósito. A grande diferença é que o Deus que te deu a salvação e a vida eterna também te deu um propósito para essa terra. E um dia ele vai te cobrar se você viveu o propósito. Então, volto a dizer, você pode ter uma vida de riqueza nessa terra, e você pode também ter uma vida de grande provisão e de riqueza no propósito. A grande questão é que, aparentemente, humanamente falando, duas pessoas ricas, uma fora do propósito, outra dentro do propósito, o homem, quando ele olha, ele não vê diferença. Os olhos humanos não veem a diferença da casa de um rico para outro rico. Não interessa se um está no propósito de Deus e o outro saiu. Não interessa se um prosperou justamente porque saiu do propósito, porque era um engodo, porque era um engano, para ele não viver o propósito. E Satanás, ele pode enredar pessoas, eu já ministrei aqui na primeira parte da live, para tentar capturar corações. Parece que não tem diferença aos olhos humanos, mas Deus sabe, Deus conhece quem está vivendo o propósito dele. Não basta estar numa igreja, tem que viver o propósito. Aliás, quem é igreja vive propósito. Não está na igreja, é igreja, vive propósito. Não é frequentador, é servo fiel, é seguidor de Cristo. Tem uma diferença entre frequentador de igreja e seguidor de Cristo. Compreende isso, irmãos? Compreende isso? Então, nesse lugar, era um lugar de carvalhais, de carvalhos, um lugar chamado Carvalhais de Manre. E a palavra do Senhor aqui diz que ele levanta esta terceiro altar que Abrão levanta em Hebrom, essa palavra de origem hebraica, que tem um sentido que quer dizer aliança. Essa palavra Hebrom quer dizer aliança. Essa palavra Hebrom também quer dizer cidade refúgio. Hebrom também tem um significado de amigo de Deus. Veja, Hebrom, eu achei esses três significados para Hebrom. Veja, aliança, cidade de refúgio, amigo de Deus. Um dos nomes de Abrão é que ele era amigo de Deus. Então veja, irmãos, quando você vive o teu propósito, você anda em aliança. Amém, irmãos? Quem vive o propósito está numa verdadeira aliança. Esse altar que Abrão levanta, ele está ali, na verdade, edificando e está ali verdadeiramente assumindo a sua aliança com Deus.
Só vive em aliança com Deus quem vive o propósito de Deus. Quem anda na direção do princípio, debaixo do reino de Deus. Compreende, irmãos? Então veja a diferença. Então, o terceiro altar em Hebrom, aliança, cidade refúgio, lugar de segurança de Deus, lugar onde Deus te guarda, lugar onde Deus te preserva, lugar de, quer dizer, amigo de Deus, ou seja, um lugar de intimidade, um lugar de comunhão com Deus, irmãos. No terceiro altar, é um terceiro estágio, uma comunhão maior. Será que vocês estão entendendo ou não, irmãos? Será que eu tenho que pregar aqui? Será que eu tenho que, será que eu tenho que traduzir? Será que eu tenho que desenhar? Quem está entendendo aí, diga amém. Antes de eu ir para o quarto altar, quem é que está entendendo o que essa palavra está te falando? Quem está entendendo o que essa palavra está te revelando? Talvez esteja tendo uma batalha espiritual aí na sua mente, mas receba a direção de Deus para a sua vida. Quem é que está entendendo aí o que o Senhor está revelando para você? Eu gostaria que você desse um glória. Antes de eu partir para o quarto altar e aí começar a fechar a mensagem, eu gostaria que você dissesse se você está entendendo. Quantos irmãos estão aí e que estão entendendo? Não é? Não basta ser um frequentador de igreja, tem que ter aliança. Né? Nem toda ovelha é discípulo. Todo discípulo é ovelha, mas nem toda ovelha é discípulo. Né? Nem toda riqueza, nem toda pessoa próspera na terra, verdadeiramente está vivendo seu propósito. Aliás, tem muitas oportunidades que são para tirar a pessoa do propósito. Entende? As pessoas às vezes não entendem, né? As pessoas às vezes podem até pagar um preço muito grande, mas vai viver o reino. E a sua recompensa será 100 vezes mais. Só Deus sabe quantas vezes mais vai ser a recompensa. Porque Deus é fiel e não fica devendo nada a ninguém, irmãos. Entende? A minha palavra para você é para te dar consolo, é para te dar ânimo, é para te incentivar a continuar caminhando no caminho do teu propósito. Eu gostaria, se você está entendendo, gostaria que você dissesse se você está entendendo. Tem mais pessoas aí? Tem mais alguém aí que possa dizer se está entendendo ou não essa palavra? Amém? Quem mais está entendendo aí? Eu estou esperando aí, tem mais pessoas aí. Amém? Glórias a Deus. Então nós podemos ir agora para o quarto. Amém? Vamos lá para o quarto altar. Podemos ir para o quarto altar? Então vamos para o quarto altar. Desses 4 altares de Abrão, vamos para o quarto altar agora. Vamos até Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Agora sim, Abrão se chama Abraão. 3 altares ele edificou com o nome de Abrão. E o quarto ele edifica com o nome de Abraão. 4 estágios. 4 estágios. Quem tem ouvidos, ouça. Você vai mergulhando. Você vai tendo mais intimidade com Deus. Você vai tendo experiência com Deus. Não é? Não é para novo convertido isso. Ele está começando, ele ainda vai edificar o primeiro altar. Não é? Tem pessoas que ainda estão tendo dificuldade. Sabe? Ainda tem gente ainda que a luta, que o coração ainda é o seu grande inimigo, irmão. Irmão, se você não conseguiu vencer ainda o seu coração, como é que você vai romper na vida? Não é? Você tem que aprender a vencer o teu coração. Você tem que aprender a discernir a voz do teu coração para você não se confundir. Não chamar de voz de Deus o que é voz do coração. Para você não se deixar enredar, não se deixar capturar pelo inimigo através de oportunidades que só querem te afastar do teu propósito. Volto a dizer, o Deus do propósito é o Deus da provisão. Amém? Então vamos para o quarto altar. Quem pode escrever aí? 3 altares, 3 primeiros altares, ele se chamava Abrão. No quarto altar, ele se chama Abraão. Você está entendendo ou não está entendendo? Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Então vamos lá. Deus então envia Abrão
para este lugar. No capítulo 22 você sabe que Deus fala com ele, coloca ele numa prova para ele entregar o seu filho, seu único filho. A promessa ali já tinha acontecido, Abraão e Sara já tinham gerado, já tinham o seu filho, e agora então Deus pede Isaque, amém? Deus pede Isaque para que Abraão entregue o seu filho. E Deus então determina que ele caminhe, e ele começa a caminhar até chegar numas montanhas. Chegando nessas montanhas, ele então observa e vê uma montanha, e Deus fala: é essa. Que montanha é essa? Uma montanha chamada Moriá, montanha de Moriá, ou Monte Moriá. Nesse lugar, Deus manda ele subir. Veja, ouça, Isaque não era criança, como muitos dizem, não era criancinha, tinha 12 anos, 17 anos. Isaque já era um homem maduro, adulto. Alguns dizem que, tem alguns historiadores que dizem que Isaque tinha 30 anos. Outros dizem que Isaque tinha 37 anos. Então, alguns rabinos dizem que ele tinha 37. Eu gosto da ideia de que Isaque tinha 30, justamente porque faz essa analogia com Cristo, né? Que quando Cristo começa o seu ministério, né? Ali Cristo começa, ou com 33, que ali Cristo é entregue. Amém, irmãos? Então, Isaque sabia exatamente o que estava acontecendo. Por quê? Porque ele sobe o monte carregando o madeiro do sacrifício, numa figura de Cristo, que vai para o Monte Caveira, que vai carregando o seu madeiro. Então Isaque sabia, se não tem um cordeiro, não tem um animal, o sacrifício sou eu. E Isaque sobe sabendo que ele era o sacrifício. Agora, ouça, um homem com 30 anos, 33 anos de idade, poderia se desvencilhar do seu pai mais velho facilmente. Mas Isaque sabia que existia uma direção de Deus sobre Abraão, porque Isaque já estava aprendendo a servir o Deus de Abraão. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Quando um filho é ensinado por um pai que tem direção de Deus, esse filho reconhece a direção do Deus do seu pai. Discernimento. Amém, irmãos? Porque o nosso Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como você sabe. Então Isaque já estava sendo entregue, sabia que ele ia ser entregue ao Deus de seu pai, que era o seu Deus. Então Isaque ali estava obedecendo a Deus. Amém? Por isso que é importante um pai ter a direção de Deus, para não afastar seu filho nem para a esquerda nem para a direita. Ali eles sobem e Isaque obedientemente sobe. Abraão levanta no Monte Moriá o quarto altar. Nesse quarto altar que ele monta, seu filho se deita, seu filho se entrega. Veja, Abraão, como disse o Senhor, o anjo do Senhor, Abraão verdadeiramente entregou seu filho no coração e não negou nada a Deus. Mas se lembre que este homem chamado Isaque também estava ali se entregando ao Senhor. Ele também se entregou à morte. Ele também se entregou porque ele sabia que dali seu pai ia levantar o cutelo e ia descer sobre ele. Ele estava ali totalmente rendido. Você quer viver seu propósito? Se renda. Você quer viver suas promessas? Se renda. Porque a bênção de Deus não acrescenta dores. Tem muitas pessoas que estão sofrendo nas igrejas porque elas não se rendem. Elas estão lutando por algo, elas estão correndo atrás, e nessa de correr atrás, elas vão atrás de oportunidades e saem do caminho do propósito. Isaque se rendeu, Isaque se entregou, Abraão entrega Isaque, Isaque se entrega a Deus. Preste atenção,
Abraão entrega Isaque a Deus. Isaque se entrega como sacrifício para o seu pai entregar a Deus. Abraão entrega Isaque. Isaque se entrega. Os irmãos estão entendendo ou não? Hein? Quem está entendendo aí? Amém, irmãos? Gostaria de saber se você está entendendo. Fica ligado, não deixa o sono te atrapalhar não. Chama a tua família para prestar atenção. Isso pode ser resposta para muita gente na tua casa. Se renda. Se renda. Isso aí, irmã Marisa, render-se ao Senhor. Se renda. Muito do que nós passamos que nós não nos rendemos. Porque nós não entregamos o que Deus pediu. Porque nós estamos querendo carregar coisas que não era para a gente carregar. Veja o primeiro altar. Amém, irmãos? Quem se lembra do primeiro altar? Amém? Primeiro altar, Siquém. Amém, irmãos? Ombro. O que Deus coloca sobre os teus ombros, Ele te capacita para carregar. Não vai te dar problema, não vai te dar não vai alterar a tua pressão, não vai te matar, não vai te trazer depressão. As bênçãos de Deus não acrescentam dores, mas tem pessoas que estão carregando coisas no ombro que Deus não mandou. Não é, irmãos? Às vezes é difícil, tem gente que às vezes está sozinha, às vezes em casa. Eu estou dizendo essa palavra para você em nome de Jesus. Sabe, irmãos? Lá atrás, quando Davi quis trazer a arca da aliança, lá de Kiriat Jearim, em Judá, para Jerusalém, porque o lugar da arca era em Jerusalém, no templo do Senhor. Ele então, Davi montou toda uma estrutura, né, um projeto perfeito, uma estrutura precisa, aparentemente correta, para que pudesse trazer a arca. Então ele aparelhou bois e colocou a arca sobre os carros, e os bois começaram a trazer a arca. Só que num determinado momento, a arca, os bois tropeçaram, e Uzá morreu naquele lugar, porque ele tentou tocar na arca, porque ele tentou olhar a arca, né? E ali os bois tropeçaram naquele lugar ali e a arca parou, né, irmãos? Então tem muitos homens que estão como bois, estão desempenhando uma incumbência que Deus não chamou, eles acabam tropeçando, né, irmão? Deus não chamou para ser boi, Deus chamou para ser ovelha. Então receba esta palavra de Deus para a sua vida. 2019 seja um tempo de renovo e de mudanças. Talvez você tenha que entregar algumas coisas, porque tem muita coisa no teu ombro que Deus não mandou você colocar. Talvez você tenha que ensinar alguns filhos a carregar peso. Talvez você tenha que devolver alguns pesos para algumas pessoas. Talvez nesse ano você tenha que tomar algumas decisões, sabe? Para você não se quebrar, para você não tropeçar. Tem pessoas que estão como esses bois aqui, continuam tropeçando porque estão carregando um fardo que não foi designado a elas. Parecia que estava tudo certo quando Davi queria trazer a arca, parecia que estava tudo certo, mas não estava certo, que não era dessa forma que Deus queria. Entendeu, irmãos? Não era dessa forma que Deus queria. Então veja, se renda ao Senhor. E aí diz a palavra do Senhor que ali naquele lugar, então em Moriá, ele chegou e levantou este altar. Esse é o lugar, irmãos, de colinas rochosas, nesse mesmo lugar onde o rei Salomão construiu o templo para Deus. Neste mesmo lugar, o rei Davi adquiriu o terreno do Jebuseu Araúna para erigir ali um altar. Nesta mesma terra, era a terra do templo do Senhor, era a terra do templo onde Davi deixou a sua herança, deixou a sua grande oferta para que Salomão levantasse o templo. Esse lugar, quando Abrão levanta um altar ali, ele estava marcando este lugar como um lugar profético para Deus, para toda a descendência de Abraão, que um dia estaria ali adorando ao único Deus, neste mesmo lugar. Porque esse é o nosso Deus, não é coincidência. Nosso Deus não é um Deus de coincidência. Nosso Deus é um Deus de propósito perfeito. Nosso Deus, quem pode entender isso? Nosso Deus não é um Deus de coincidências. Nosso Deus é um Deus de propósito perfeito, de desígnios bem estabelecidos.
Irmãos, quem está aí para dar um glória a Deus aí? Será que você está com sono? Eu já estou terminando. Já vou liberar para você dormir. Mas que o Espírito Santo continue ministrando essa palavra no teu coração, na sua mente, para abençoar essa semana, para te renovar, para te livrar de oportunidades que não vêm de Deus, porque no caminho do propósito de Deus, você vai ter toda a provisão de Deus para a sua vida. No caminho do propósito de Deus tem bênção, tem riqueza, tem prosperidade, tem provisão. Receba isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, neste lugar, Moriá, ali Abrão entrega o seu filho ao Senhor. Amém, irmãos? Então, nesse lugar chamado Moriá, amém? Moriá significa ordenado por Deus. Né? Você sabe que as pessoas já pensam logo em Jeová Jireh, quer dizer Deus provedor. Mas Moriá significa ordenado por Deus, significa considerado por Deus, ou seja, no lugar ordenado por Deus, num lugar considerado por Deus, no lugar ordenado por Deus, Abraão entrega e levanta o seu quarto altar. Moriá quer dizer ordenado por Deus, considerado por Deus. Irmãos, veja os níveis, desde o primeiro altar até esse último altar, né? Intimidade, amigo, agora no lugar ordenado, considerado por Deus, em cima de um grande monte. Ele começa os seus altares embaixo. Daqui a pouco ele vai para o segundo altar, o terceiro altar, primeiro altar, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível lá em cima. Amém, irmãos? Na presença do Senhor. Aleluia! Sobe Abraão para entregar seu filho. Sobe Isaque para se entregar a Deus. Desce Abraão, considerado por Deus. Desce Isaque, herdeiro de uma grande promessa. Subiu um homem, desceu um herdeiro. Aleluia! Subiu um homem, desceu um herdeiro. Glórias a Deus! Aleluia! Subiu um homem, desceu um herdeiro. Quem recebe esta palavra de Deus aí, neste lugar chamado Moriá, que quer dizer o quê? Ordenado por Deus. Veja os 4 altares de Abraão, 3 altares como Abrão, 3 níveis, 4º altar em cima do monte como Abraão. Veja, irmãos, como é que Deus trabalhou na vida de Abraão, porque ele entendeu que deveria obedecer ao Senhor segundo os princípios de Deus. E como eu estava falando e eu mencionei Davi pensou que estava fazendo tudo certo para Deus, quando ele resolveu trazer a arca lá de Kiriat Jearim, em Judá, para Jerusalém. Aparelhou os bois, colocou o carro dos bois, mandou pegar a arca, colocou a arca em cima dos bois. Só que no meio do caminho os bois tropeçaram, porque assim, quando você resolver fazer alguma coisa segundo a tua vontade, sem a direção de Deus, vai ter tropeço. Porque a palavra do Senhor diz em Filipenses 2,13, que é de Deus tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. É de Deus tanto querer como efetuar. Tem muitas pessoas querendo fazer a sua vontade própria e apresentando para Deus. Tem muita gente querendo trabalhar para Deus e está fora dos planos de Deus, está fora dos desígnios de Deus, está fora do propósito de Deus. Vai ter tropeço, acaba tropeçando, irmão. Pode ter dinheiro, pode ter o que for, se não fizer a vontade de Deus, vai tropeçar e vai fazer a sua descendência tropeçar e vai fazer outras pessoas tropeçarem. Amém? Você está entendendo? Uzá morreu por quê? Porque tinha uma direção errada. O líder Davi não entendeu. Abrão teve que ver seu pai ser recolhido.
para ele poder obedecer a Deus. O caminho da obediência você tem que buscar na palavra. Eu estou pregando aqui há mais de 1 hora, justamente para te entregar princípios. Para te entregar princípios. Você não sabe? Espera, ora, clama, leia a palavra. Tudo que ferir um princípio não é de Deus. E aí então, meus irmãos, o que foi que aconteceu? A arca parou, Davi se entristeceu, a arca ficou por 3 meses na casa de Obed-edom. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Você conhece a palavra que diz que Obed-edom prosperou, mas não quer dizer que Obed-edom prosperou, que a arca deveria ficar ali. Amém? Não quer dizer que onde há prosperidade significa que Deus quer que você pare. Amém? Não é a prosperidade que vai dirigir a nossa vida, é o Deus da prosperidade. Não é a provisão que vai nos dirigir, é o Deus da provisão. Quem vive atrás de provisão serve a provisão. E não vai ter Deus como provedor, vai acabar servindo a Mamon. Nós servimos a Deus, o Deus da provisão. Por isso que o tema dessa mensagem é o Deus do propósito, seguindo Deus do propósito. Então veja, ficou na casa de Obed-edom, Obed-edom prosperou, mas ali não era o lugar da arca. Ali não era o lugar da arca. Então o que Davi faz? Davi aprendeu com aquela tragédia e ele então resolve o quê? Ele resolve consultar a Deus. Tragam a palavra, veja na palavra o que a palavra de Deus diz sobre a arca. Então estava tudo escrito na Torá, como é que se deveria conduzir a arca. Como é que eles conduziram a arca? Como é que eles levavam a arca? Estava tudo escrito na Torá, como é que eles deveriam conduzir a arca. Então Davi entendeu como deveria conduzir a arca do Senhor para que a glória do Senhor estivesse com eles e não tivesse tropeço. Na primeira vez, Davi consultou quem? Seus amigos, oficiais e o povo. Na segunda vez, quando deu tudo certo, ele consultou o quê? A palavra. Sabe por que muitas pessoas tropeçam? Porque ao invés de elas orarem, ao invés de elas consultarem a palavra de Deus, ao invés de elas buscarem alguém que tenha mais conhecimento dos princípios de Deus para ajudá-las a terem uma direção do propósito, elas consultam os amigos, elas consultam o povo. E quando Davi resolveu consultar os amigos e o povo, ele levou um tropeço, ele acabou tendo um problema sério. Mas quando ele resolveu consultar o princípio da palavra, aí ele fez tudo certo e a arca, enfim, chegou em Jerusalém. A minha palavra para você, irmão, é que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É que você viva o princípio da palavra do Senhor. É que você tenha fome de passar, às vezes, madrugadas inteiras, buscando a Deus, falando: Senhor, eu quero a tua direção para a minha vida. Eu não quero adoecer por causa de fardos que o Senhor não colocou sobre o meu ombro, mas eu quero ter a certeza que eu estou fazendo a obra que o Senhor me chamou para fazer, a boa obra que o Senhor me chamou para fazer nessa terra. Assim como Abraão obedeceu, assim como Abraão levantou os 4 altares, assim como Abraão cresceu nas 4 dimensões, até chegar no lugar da entrega, até chegar no lugar do sacrifício final, até chegar no lugar onde a bênção foi transferida para Isaac. Até nesse momento, receba esta palavra para a sua vida e creia e receba que o Deus do propósito é o Deus da provisão. Não vai te faltar nada. E no caminho do teu propósito, você vai ver milagres, você vai ver bênção, você vai ver riquezas, você vai ver Deus te provendo de uma forma, muitas vezes até sobrenaturalmente. Descanse no Senhor. Amém?